Ei, gente, boa noite. Eu e meu grupo, a gente vai apresentar o que é diabetes, a causa, sinais e sintomas, quais são os tratamentos, o tipo de diabetes e os cuidados da enfermagem. O que é diabetes? A diabetes é uma doença caracterizada pela elevação de glicose no sangue. Pode ocorrer devido ao defeito da secreção ou ação hormonal da insulina, que é produzida pelo pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada da glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades das células. A falta da insulina ou defeito na ação resulta, portanto, acúmulo de glicose no sangue, o que são chamados de hiperglicemia. Olá, eu vou falar sobre tipos de diabetes. Então, diabetes tipo 1. Nesse tipo de diabetes, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois as suas células sofrem o que chamamos de destruição autoimune. Os portadores de diabetes tipo 1 necessitam de injeções diárias de insulina para manter a glicose do sangue normal. Esse tipo de diabetes pode ocorrer em qualquer tipo de idade, porém é mais comum em crianças, adolescentes ou jovens adultos. Diabetes tipo 2 também pode ser conhecida por diabetes do adulto. Por que diabetes do adulto? Porque cerca de 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são adultas. Também obesas acima de 40 anos. Mas ultimamente está acontecendo muito com a nossa geração jovem. Por que está acontecendo com a nossa geração jovem? Por conta dos hábitos alimentares. Por isso que você deve controlar o que você come, porque a diabetes tipo 2 qualquer um pode ter, entendeu? É decorrente às coisas que você se alimentam e pode adquirir durante o tempo. Esse tipo de diabetes encontra sim a insulina no sangue, porém é dificultada pela obesidade, o que é conhecido como resistência insulínica. É uma das causas de hiperglicemia. Consegui falar o nome. Por ser pouco sintomático, o diabetes tipo 2 permanece muitos anos sem diagnóstico, sem tratamento, e isso dá decorrência às suas complicações no coração ou no cérebro. Também tem a diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez. É a presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez. Geralmente, após o parto, neutraliza a glicose no sangue, mas a mulher ainda tem risco de desenvolver a diabetes tipo 2 durante a vida, entendeu? Após a gestação, como ela desenvolveu a diabetes gestacional, e também o filho, o nenenzinho, tem risco também de desenvolver diabetes no decorrer da vida. Boa noite, pessoal. Meu nome é Geisiele e eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouquinho sobre as causas da diabetes. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina. A insulina é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo, que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. A causa do tipo de diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudável, alimentação, atividade física, evitando álcool, tabaco e outras drogas. Quais os sinais e sintomas do diabetes? Do diabetes tipo 1 é fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náuseas e vômito. Do diabetes tipo 2
também é fome frequente, sede constante, formigamento nas mãos e nos pés, vontade de urinar também diversas vezes. Infecções frequentes na bexiga, nos rins e infecções na pele. Feridas também que demoram a cicatrizar e visão embaçada. O tratamento da diabetes é feito por meio de cuidados individuais. O método medicamentoso são os antidiabéticos orais e insulinoterapia. Método não medicamentoso: exercício físico, parar de fumar, perda de peso, controle glicêmico e o principal, uma alimentação saudável. O diabético tem várias restrições em sua alimentação e deve-se evitar especialmente o açúcar e vários outros alimentos. Eles também têm que ter horário para comer e seguir várias outras regrinhas. Sempre fazendo acompanhamento com o endocrinologista, realizar exames regularmente. Hoje, com a ajuda da tecnologia, os diabéticos conseguem acompanhar como está a insulina no seu sangue, que pode ser realizado diversas vezes ao dia. Os médicos recomendam que a insulina deve ser aplicada diariamente na camada de células de gordura, logo abaixo da pele. Os melhores locais para fazer a aplicação da insulina são barriga, coxa, braço, região da cintura e glúteo. Além de prescrever injeções de insulina para baixar o nível de açúcar no sangue, alguns médicos solicitam que os pacientes incluam também medicamentos via oral em seu tratamento. Isso vai da necessidade de cada caso. É uma doença que afeta os vasos sanguíneos, tanto os grandes quanto os pequenos. Os nossos nervos, eles podem ser entendidos como os fios elétricos, que transmitem a sensação de dor, frio, quente, pressão para o nosso cérebro. E precisam receber sangue com oxigênio para funcionar bem. No caso do diabetes, existe uma diminuição do oxigênio que chega aos nervos através de pequenos vasos sanguíneos e também ocorre a formação de um processo inflamatório, levando ao mau funcionamento dos nervos. Devido ao mau funcionamento, o paciente tem a perda da sensibilidade, geralmente é nos pés e nas mãos, chamando de neuropatia. Essa perda de sensibilidade, o diabético passa a não sentir pequenos machucados, como quando usa um sapato muito apertado, costuras de meia. Muitas vezes os pacientes não sentem a formação de queimaduras por pisar em chão muito quente, E os machucados, eles são a porta de entrada para bactérias. E juntamente a isso, a dificuldade da cicatrização, que faz parte do diabetes. O resultado, muitas vezes, dessa perda de sensibilidade, desses machucados que são a porta de entrada para as bactérias, é a amputação, que é devido à infecção local, muitas vezes generalizada. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no paciente com diabetes. Esses cuidados vão de orientar o paciente portador de diabetes a mudar ou a manter os hábitos saudáveis, a fim de diminuir a ocorrência de complicações vindas de um tratamento diabético ineficaz, orientar o paciente diabético tipo 2 quanto à realização de vacinação contra a influenza, uma vez que o índice de mortalidade cresce com a presença desse vírus nos portadores de diabetes, educar e monitorar o paciente em uso de insulinoterapia, demonstrar a aplicação da insulina, fornecer o esquema de rodízio ao paciente, instruir sobre como é realizada a aspiração das unidades de insulina e mesmo também as complicações que podem ocorrer nos locais onde se aplica a insulina, assim como o armazenamento, conservação e transporte do mesmo. Fornecer informações sobre o uso dos instrumentos existentes para o uso da insulina, orientar o paciente a realizar automonitorização, ensinar a manusear o material e equipamento utilizado para tal. Nos casos em que o paciente não tem condições de realizar o procedimento em sua residência, o mesmo deve ser orientado a comparecer no posto de saúde, interagir com a família do diabético,
para que a mesma compreenda certas manifestações do paciente em correlação com a enfermidade, auxiliar o paciente a manter níveis adequados de glicemia como forma de proporcionar uma melhor qualidade de vida, participar da prestação do cuidado do paciente que tiver complicações e interagir com sua reabilitação familiar e social.